Vamos ouvir só mais um pouquinho aqui e eu vou encerrar porque já meu vídeo já está com 37 minutos. Aí eu te pergunto, como essa mulher, dona Michele Bolsonaro, com o marido preso em casa, sabendo que todos os presos do 8 e 9 de janeiro foram usados para terminar, para culminar na prisão do próprio marido, como essa mulher apoia Celina Leão? Alguém pode me dizer? Pois é, Alguém pode me dizer? Alguém me dá uma luz? Como é que essa mulher, dona Michele Bolsonaro, não estou falando de Flávio, não estou falando do Ceará, eu estou falando do DF agora. Como é que apoia quem sabia, quem estava no gabinete de Flávio Dino quando tudo acontecia em Brasília? Me diz. pois é. Isso eu não estou nem falando de BRB e Banco Master, que pode ser que um dia apareça alguma coisa aí, pior ainda mais a situação desse apoio, não sei. Tem delação do Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, para vir aí, não sei. Eu estou falando do 8 de janeiro. Me diz, dona Michele Bolsonaro, por gentileza, me diga. Eu mandei uma mensagem para a dona Michele ontem, colocando a Oliveira à disposição dela, assim como fiz com o Flávio. Assim como fiz com o Flávio. Coloquei a Oliveira à disposição de ambos. Não é porque eu quero audiência ou like, não. Não. É porque eu quero o Brasil livre do PT. Eu sei que Flávio é o caminho para a nossa libertação. Talvez ela não tenha entendido isso ainda. Mas eu sei que Flávio é o caminho para a nossa libertação. Coloquei a Oliveira à disposição dos dois. Enviei mensagem para ambos. É, dizer que o Flávio é o caminho para a libertação, eu não estaria tão certo disso, tá? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas o negócio é o seguinte: estão muito focando no Flávio e ignorando o Senado Federal, tá? E mesmo que foquem no Senado Federal e no Flávio presidente, vocês estão ignorando o seguinte: entre o último dia da eleição, né, que é quando sai o resultado da eleição, até o dia do novo presidente assumir o cargo em janeiro, ainda tem chão. E quem é que garante que o STF, para ser mais exato, Alexandre Sem Moral, Flávio Dino, como é o nome do outro lá, o que era advogado do Lula, quem é que garante que esses caras, Gilmar Mendes, quem é que garante que esses caras não vão tirar todo o poder do Senado Federal? Hum? Eu acho que vocês não têm noção ainda do que está acontecendo no Brasil. Eu ouço muita gente falar, inclusive aquele Pavinato, até gosto dele, de ouvir ele falando que ele é advogado, né? O cara entende pra caramba, eu aprendo bastante coisa, pelo menos eu tento aprender. E ele fala muito em Constituição. Vocês não entenderam até hoje que não existe mais Constituição. Ou melhor, desculpa, existe Constituição, mas não a de 88. A Constituição que guia o Brasil hoje é a Constituição feita em 2023, quando o Lula assumiu a presidência. Esta é a nova Constituição. Hum? Vocês não perceberam isso ainda? Quanto tempo vai levar para vocês entender que a nova Constituição foi escrita em 2023, quando o Barbudo assumiu a presidência da República? E quem escreveu? Alexandre de Moraes, Flávio Dino. Tanto é que o Flávio Dino, ele obstruiu as investigações. O Flávio Dino, ele obstruiu as investigações do 8 de janeiro, né? Ele deu sumiço nas câmeras lá no
as câmeras e nada aconteceu com ele. Pelo contrário, ele foi promovido a ministro do STF. O cara comete um crime e é promovido. E vocês acham que existe Constituição ainda no Brasil? De 88? Acabou. Não existe mais. Não existe mais. De acordo com a Constituição, o Flávio Dino poderia estar ainda como ministro da Justiça, depois de ter obstruído as investigações do 8 de janeiro, sumido com as câmeras, ele poderia? O Flávio Dino, no mínimo, teria que ter sido afastado. No mínimo. De acordo com a Constituição. Por isso eu pergunto, existe ainda a Constituição de 88 no Brasil? Não existe mais. Só vocês que não perceberam isso ainda. Meu Deus do céu. É difícil, né? É difícil, é difícil. Parece que o brasileiro ele se esforça para não enxergar o que está acontecendo no país, velho. Difícil. Coloquei a Oliveira à disposição dos dois. Enviei mensagem para ambos. Não mandei para assessoria. Mandei para ambos. Mas eu não estou tratando de Flávio, não estou tratando de Ceará. Eu estou tratando do DF. Tem como apoiar uma mulher que estava no gabinete do Flávio Dino no 8 de janeiro? Tem como? Não Sabendo tem. que tudo aquilo estava acontecendo para terminar, culminar na prisão do presidente Bolsonaro, passando pela prisão de inocentes? Pois é. E por que eu estou dizendo isso? Porque se há uma surpresa por parte da ala feminina, das mulheres do PL, deputadas, enfim, com relação ao posicionamento e o feito de Dona Michele anteontem, se há uma surpresa dessa turma com relação a isso, significa que, diante de um texto bem redigido, diante de um cenário bem elaborado, de um vídeo bem produzido, bem arquitetado, Dona Michele contou com o apoio, contou com a estrutura, com a estratégia de quem, se não foi do PL? Porque se surpreendeu o próprio PL e as mulheres do PL, contou com alguém que não é do PL. É uma conclusão, é de fácil conclusão, aliás, né? Não precisa nem fazer o Tico encontrar o Teco para ter essa conclusão. Pois é. Por isso que eu digo, será que a Michele Bolsonaro não foi chantageada pelo próprio Moraes e não acabou fechando um acordo com o Moraes? Você vai lá, prejudica o Flávio com o eleitorado feminino, com a mídia, e em troca disso a gente dá mais um prazo para o seu marido ficar em casa. Gente, não é novidade para ninguém que o Bolsonaro está sendo usado, a prisão do Bolsonaro está sendo usada como moeda de troca na política. A prisão do Bolsonaro é política e ele está sendo usado como moeda de troca na política. Não é segredo para ninguém isso. É segredo para vocês? Para mim não é. Então, quem garante? Vamos aguardar os próximos capítulos e a gente vai descobrir isso aí. A gente vai descobrir, pode ter certeza que a gente vai descobrir. Talvez depois das eleições. Talvez antes. Mas a gente vai descobrir. Fusão. Eu posso pensar em Celina Leão, então, ajudando no vídeo? Também. Não sei. Agora. Pode ser. Dá vontade de falar até um palavrão. Não vou falar, dá vontade. Caramba, meu. Como é que Dona Michele Bolsonaro apoia a Celina Leão? Me dá um motivo. Pois é. Me dá um motivo. Me dá um motivo. Não é possível. O marido dela está preso por conta do 8 e 9 de janeiro, trama golpista. Será que ela não entendeu ainda, Michele? E será que não entendeu ainda que Celina Leão, segundo o próprio Flávio Dino, estava no gabinete do ministro assistindo aquilo acontecer? Pois é.
e tinha em suas mãos a Polícia Militar do DF, poderia agir e não agiu. Aliás, a Polícia Militar do DF, se não fosse o Coronel Naime, teria usado munição letal, que era tudo o que eles queriam, sangue na Praça dos Três Poderes. Graças ao Coronel Naime isso não aconteceu. Meu. Pois é. Mais uma vez, Michele Bolsonaro ficou contra o Ciro Gomes, com razão, mas apoia a tal da Celina Dion, não, Celina Leal, né? Que não tem diferença nenhuma pro Moraes, pro Dino, não tem diferença nenhuma, né? Chamou o Moraes de irmão, ficou contra o Ciro Gomes, mas apoia a Celine, essa doida aí. Estranho, né? O comportamento da Michelle, né? Mas é o que eu disse, ela quer poder. Vamos ver aqui. Meu, pelo amor de Deus. Então, olha, me perdoe. Esquece, eu não estou falando de Flávio, eu não estou falando de Ceará, Ciro Gomes, não. Eu estou falando de DF. Me diz como alguém que tem o marido preso em casa apoia quem estava no gabinete de Flávio Dino. Me diz, tem alguma coerência? Vai dizer para mim que é coerente? Me perdoe, dona Michele, mas isso eu não engulo. Isso eu não engulo. Apoiar Celina Leão não me desce. Não me desce. Eu sou um grão de areia, eu sei que eu não sou nada, minha opinião não vale porcaria nenhuma, a senhora não vai mudar o que pensa por mim, mas pense no seu marido. Ele está preso e a senhora que a dona Celina Leão, a senhora que apoia, quem a senhora está apoiando, estava no gabinete do Flávio Dino no dia. Não fui eu que disse isso, quem disse isso foi o próprio Flávio Dino. E as imagens subiram. Puta, isso tira meu sossego, hein? 12 graus de Bauru, estou transpirando igual tampa de marmita aqui. Hã? Débora, aí Senado no Rio de Janeiro, hein? Um assunto que não acaba mais, né, Petoli? Eu vou só voltar um pouco nesse assunto e ainda reforçar essa situação envolvendo o PL Mulher. Outra apoiadora de Michele, que saiu em defesa, inclusive, do vídeo que foi publicado, é a senadora Damares Alves, que também não está no partido. Faz parte dos quadros do Republicanos. Mas agora sim, vamos direto à repercussão envolvendo o Senado no Rio de Janeiro. Também, né? Com um videozinho com um discurso totalmente feminista, é óbvio que a pastora Damares Alves tinha que ficar a favor dela, né? Da Michele, né? É óbvio, né? Michele fez um discurso totalmente feminista, né? Falando que o Flávio... lembrei. A Michele Bolsonaro falou que o Flávio humilhou ela, tal, fez um discurso totalmente feminista. E diz ela, que o Flávio Bolsonaro disse que ela não entende de política. Olha, eu não sei se o Flávio Bolsonaro realmente disse isso, né? Eu tenho muita dificuldade para acreditar na palavra de uma pessoa quando ela fala de uma situação que envolve mais de uma pessoa. Entenderam ou não? Pois é. Espero que tenham entendido. Então eu tenho muita dificuldade. Então ela falou que o Flávio disse que ela não entende de política. Eu não sei se ele realmente disse isso. Mas o fato é que ela mostrou que ela realmente não entende de política. Ela não entende. Ela mostrou com esse vídeo que ela não entende nada de política. Né? Por quê? Porque ela sabe da dificuldade que a direita tem com o eleitorado feminino. Ela sabe muito bem disso. Ela não é boba. Ela é mulher. E ela sabe. Né? Ela sabe a dificuldade que o Bolsonaro teve com o eleitorado feminino e a dificuldade que o Flávio, obviamente, tem com o eleitorado feminino. Tanto é que o Flávio já está
cometendo as mesmas besteiras que o Bolsonaro cometeu. Né? Agora está cogitando colocar uma vice-presidente mulher, né? Porque na cabeça dele, né, na cabeça de Bolsonaro, ele acredita que se ele colocar uma vice-mulher, as mulheres que não votam nele vão passar a votar, só porque ele tem uma vice-mulher. Meu Deus do céu. Mas enfim. Então, ela sabe dessa dificuldade que a direita tem com o eleitorado feminino, certo? E aí ela vai lá e lava a roupa suja de casa em público, né? Tentando levar as pessoas a entender, as mulheres principalmente, que o Flávio Bolsonaro ele é machista, ele é autoritário, ele falou coisas para Michelle só porque ela era mulher, enfim. Ela tentou realmente queimar o Flávio com o eleitorado feminino, né? Mostrando que ela não entende porcaria nenhuma de política, né? No vídeo dela também ela chama o Bolsonaro de meu galego, né? Mais uma vez mostrando que ela não entende política, né? A Michelle Bolsonaro ela não entende que quando ela aparece em público falando do Bolsonaro, ela está falando do presidente Bolsonaro, agora do vice-presidente Bolsonaro, do maior líder político da história do Brasil, né? Do maior líder político da direita brasileira, né? Ela não consegue entender isso, né? Quando ela chama o Bolsonaro de meu galego, nitidamente ela está lavando roupa suja em casa. Por quê? Porque ela está trazendo problemas de dentro de casa, problemas familiares, para o cenário político. Ela realmente mostrou que não entende de política. Ela mostrou que não entende. Tá? Claro, isso eu estou falando partindo do ponto de que ela não tenha sido coagida pelo Moraes para fazer esse tipo de vídeo. Porque se ela fez isso coagida, aí até dá para tentar perdoar, tentar desculpar, né? Mas se não foi, ela realmente mostrou que ela não entende nada de política. Lavando roupa suja, roupa de casa, na mídia, em pleno período eleitoral, né? Então, se o Flávio Bolsonaro disse que ela não entende nada de política, ele acertou. Ela realmente não entende. Não entende. Tanto é que daquela vez que eu citei, que ela praticamente mandou o Bolsonaro calar a boca, mais uma vez ela mostrou que não entende nada de política, né? Por quê? Porque ela tratou o presidente da República como provavelmente ou possivelmente ela trata o marido dela dentro de casa. Ela não entendeu que ali, naquele ambiente em que ela praticamente mandou o Bolsonaro calar a boca, ela estava falando com o presidente da República. Pessoal, vou falar uma coisa para você. Eu não gosto da Janja, eu não gosto do Lula, eu não gosto desse casal, eu não gosto da esquerda. Mas uma coisa eu tenho que reconhecer. A Janja, no que diz respeito a respeitar a autoridade do presidente da República, ela é muito mais cristã do que a Michelle Bolsonaro. Vocês conseguiram perceber isso ou foi só eu? A Janja, ela consegue, ela pode ter todos os defeitos do mundo, eu posso não gostar dela, vocês podem não gostar dela, mas a Janja, ela consegue respeitar, ou pelo menos separar o marido dela do presidente da República.
Hum? Ela pode até ser mandona com o marido dela em outros ambientes. Mas ali, na frente de todo mundo, ela tem total consciência de que ela está falando com o presidente da República. E ela respeita o presidente da República. A Michelle não. A Michelle fez questão de tentar mostrar uma certa autoridade. Mais uma vez, tentando deixar o Bolsonaro em maus lençóis com o eleitorado feminino. Porque o Bolsonaro sabia que ele não podia falar nada para ela ali. Ele sabia muito bem. Ele pode até não ter gostado, mas ele engoliu seco por quê? Por que vocês acham? Pessoal. Vamos ouvir só mais um pouquinho aqui, que agora essa moça aqui, essa repórter, vai falar sobre o Senado, né, eu acho. Vamos ver. O Senado no Rio de Janeiro. Ontem nós demos aqui essa notícia em primeira mão, é uma notícia exclusiva aqui da apuração da Auriverde. O PL tem uma semana para definir qual será o nome indicado aí para concorrer, para disputar a vaga de senador pelo Rio de Janeiro. Dentro do cronograma estabelecido pelo partido, o que nós temos de informação é que, de fato, até a próxima quinta-feira, essa decisão deve ser tomada. E, é claro, os senadores, os parlamentares que estão envolvidos aí nessa discussão sabem que ela passa essencialmente pelo crivo de Jair Bolsonaro. Eu digo isso porque ontem conversei com o senador Carlos Portinho, que voltou ao páreo dessa provável... E mais uma vez vamos nós. Passa pelo crivo de Jair Bolsonaro. Meu Deus do céu. Cara, pode parecer besteira o que eu vou dizer, mas vocês deveriam esquecer o Bolsonaro nesse momento. Vocês deveriam esquecer, pelo menos não esquecer, mas ignorar o Bolsonaro nesse momento. Porque o que vai aparecer ainda de gente falando em nome do Bolsonaro, velho, o cara não pode falar, porra. O cara tá amordaçado, o cara não pode falar, não pode se defender, não pode dizer nem A nem B. E tem um monte de oportunista aparecendo e fala: não, o Bolsonaro concordou, o Bolsonaro aceitou, o Bolsonaro falou que podia, o Bolsonaro deu aval, o Bolsonaro escreveu uma carta. E aí? O cara não pode falar, ninguém sabe se ele fez ou não, se ele falou ou não, se ele mandou ou não, se ele disse ou não. Se ele disse ou não, ninguém sabe. Aí vocês ficam caindo nessa de o Bolsonaro, né? O outro lá, aquele panaca daquele André Fernandes, disse que o Bolsonaro concordou em apoiar o Ciro Gomes. Será? Será? Tudo bem que o Bolsonaro faz umas escolhas merda de vez em quando, mas apoiar o Ciro Gomes? Tenho minhas dúvidas. Pode ser que ele tenha apoiado, mas a gente não sabe. Né? E a esquerda vai usar isso no futuro contra a direita, contra o Bolsonaro. Vai usar isso contra o Brasil. É muito difícil, cara. É muito difícil fazer o brasileiro entender certas coisas. É muito difícil. É muito difícil. Infelizmente, é difícil. Mais uma vez eu vou dizer aqui. Vocês vão se arrepender muito. A direita vai se arrepender muito com esse negócio de acreditar em porta-vozes. É porta-voz ou porta-voz? Acho que é no plural, né? Foda-se. Porta-vozes do Bolsonaro. Vocês vão se arrepender disso.
Escuta o que eu tô falando. Vocês vão se arrepender desse negócio de acreditar que nesses porta-vozes do Bolsonaro. O Bolsonaro falou, o Bolsonaro concordou, o Bolsonaro que escreveu essa carta, o Bolsonaro que jogou essa pedra, o Bolsonaro. Vocês vão se arrepender. Eu já falei isso, tô falando novamente pela milésima vez aqui no meu canal, tô falando isso. Bom, eu vou fazer questão de compartilhar esse vídeo quando isso acontecer. Vou fazer questão. Vamos lá. Acabando. Carlos Portinho, que voltou ao páreo dessa provável disputa. Antes ele dizia que sairia como deputado federal, candidato a deputado federal, mas agora temos aí toda essa repercussão do caso Master reverberando, inclusive sobre o governador Cláudio Castro, o que gera esse vácuo para que um novo nome seja apontado. E aí ontem eu questionei ao senador como é que ficava essa situação diante das últimas movimentações. Ele me respondeu no WhatsApp dizendo que está aguardando a decisão de Jair e Deus. Ele disse: Jair e Deus sabem. Semana que vem, até quinta-feira, deve sair. Eu ou Jordi, a direita, será representada finalmente. Ou seja, ou nós teremos aí o Jair e Deus sabem. Ou seja, colocou o Bolsonaro à frente de Deus, hein? Ou o Bolsonaro tem muita moral com esse cara, né? Ou ele é mais um. Ou ele é mais um oportunista, né? Usando o nome do Bolsonaro, né? Colocando o Bolsonaro até na frente de Deus. O cara poderia dizer assim: Deus e o Bolsonaro é que sabe. Mas não, ele disse: o Bolsonaro e Deus é que sabe. Quem é Deus na fila do pão, né? Quem é Deus, né? Bolsonaro e Deus é que sabe. Não é Deus e o Bolsonaro. É o Bolsonaro e Deus. Cristão eu já vi que esse cara não é. será representada finalmente. Ou seja, ou nós teremos aí o senador Carlos Portinho, que é o atual líder do PL aqui no Senado, como o nome indicado pelo partido para essa disputa, ou o deputado Carlos Jordi, que já liderou inclusive a oposição na Câmara dos Deputados. Vitória. Bom, vamos aguardar. O quadro, eu adoraria os dois, viu, Débora? Adoraria ver Carlos Portinho e Carlos Jordi, para ser bastante sincero, sorte dos fluminenses, né? A turma do Rio certamente estaria muitíssimo bem servida com dois belíssimos nomes, né? Tanto Carlos Jordi quanto Carlos Portinho e vice-versa. A gente sabe que não é possível, ou é um ou é outro, porque o acordo é esse, né? Com as coligações que vão se formando, enfim, mas vamos aguardar, né? Nesse sentido, eu acho que o Rio de Janeiro já pode se sentir privilegiado, né, Débora? Os dois merecem, né? Já fizeram um papel aqui no Congresso Nacional de bastante protagonismo e são nomes de peso, com certeza, Vitória. Eu já convidei, inclusive, o senador Carlos Portinho para estar aqui conosco no Jornal da Auriverde. Estamos acertando aí com a agenda do parlamentar e a gente vai discutir essa decisão que está em suspensa, né? A partir da decisão do presidente Jair Bolsonaro, a cúpula do PL em deliberação e aguardando, como disse aqui Carlos Portinho, o que Deus e Jair trarão aqui como encaminhamento. Perfeito. Débora Sena, microfone Auriverde, Brasil em Brasília, conversando conosco. Débora, boa sexta-feira para você. Até logo mais. Bom, então é isso. Vou terminar por aqui porque meu vídeo já ficou muito longo. Vou ter que fazer aí bastante, uma edição boa e uns cortes bons. É bastante corte, na verdade, né? E eu acho que essa moça ela fala demais. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos aguardar os próximos capítulos aí para ver no que vai dar. Fui.